Novo dono na Vasco da Gama SAF. Admar Lopes, o novo diretor executivo do Vasco, sempre que chega em um clube, meses depois ele é adquirido por Gerard Lopes. Será que no Vasco isso também vai acontecer? Eu vou explicar detalhes aqui, meu amigo, dessa informação que chega como uma bomba no meio da torcida vascaína. Muitas informações nesse Boa Noite Gigante, imperdível para você entender toda essa loucura que se trata do Clube de Regatas Vasco da Gama e colocar aí pelo menos uma pulga atrás da sua orelha. Meu amigo, diante disso, rapidamente aqui na introdução desse vídeo, como sempre faço com todos vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer mesmo. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante chegando sempre pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando pela parte da noite para te manter sempre muito bem informado sobre o nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e venha fazer parte da nossa família. Eu sei que tem muita gente que acompanha o nosso conteúdo, acompanha o trabalho do canal do Gigante Vasco através da televisão, os vídeos, você coloca na TV, deve estar inclusive assistindo agora aí pela TV da sua casa, pra ficar mais legal, ficar mais bonito, né? E mais tranquilo, você deita no sofá, deita na cama, mas é o seguinte, amigo vascaíno, pela TV, você tem um grande empecilho de se inscrever aqui no canal, que é uma dificuldade, meio chato. Então venho pedir de verdade mesmo, você que acompanha o canal do Gigante Vasco pela televisão, pegue seu celular que está associado à sua conta do YouTube e se inscreva aqui, que é muito importante. E você se inscrevendo pelo celular no canal do Gigante Vasco, se a sua TV for vinculada, os nossos vídeos vão aparecer até com mais certa frequência para você. Então conto muito aí com a sua ajuda, com a sua inscrição, seu like aí também no vídeo, que é de suma importância para o compartilhamento aqui deste Boa Noite Gigante. Show? Fechado? De vascaíno para vascaíno, porque aqui é muito Vasco. Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo. Fala logo de Vasco da Gama. E antes, antes de entrar no assunto sobre essa loucura do Gerard Lopes, eu quero contextualizar a vocês uma situação, né? Porque o Vasco, ele, anteontem, salvo engano, anunciou a chegada do novo diretor executivo Admar Lopes. Admar Lopes é um português que em 2009 ele chegou ao Porto para trabalhar no setor de scout do clube português. E eu demorei um tempinho para fazer esse vídeo porque eu passei debruçado, né, em cima da carreira do Admar Lopes para entender quem é esse novo diretor executivo do Vasco a fundo. E realmente eu me surpreendi. O Vasco ele contrata um baita profissional. Eu fui atrás de notícias, de matérias para entender um pouquinho quem é esse diretor executivo. E é claro, matérias não aqui do Brasil. Eu li matérias da França, li matérias do futebol português. E uma matéria que me chamou muito a atenção foi uma matéria do jornal francês BFM RMC Sport, jornal muito conhecido na França. E essa matéria, amigo vascaíno, é lá do ano de 16 de novembro de 2016. Essa matéria, ela explica um pouquinho quem era o Admar Lopes lá naquele momento. Admar Lopes, em 2016, ele vinha de uma passagem fenomenal pelo Porto, entre os anos de 2009 a 2014, e vinha de 2 anos muito bons no Mônaco. Inclusive, naquele momento em que a matéria estava sendo divulgada, em 16 de novembro de 2016, o Admar Lopes ele ainda estava empregado no Porto. E o título da matéria é assim, olha, tá aparecendo aí a vocês. Quem é Admar Lopes? O olheiro incansável que prefere o Lille ao Real Madrid. Essa matéria ela tá traduzida, tá? Diretamente pelo próprio Google e por isso que o título tá aparecendo em português. E a matéria, eu fui ler e ela diz assim, olha, vamos lá. No Mônaco, onde chegou de malas de Campos e Jardim, ele desenterrou o Gemerson, dedicou-se à contratação de Thomas Lima e também vinha observando Djibril Sidibé,
por 2 temporadas. Nos círculos de olheiros, o homem é descrito como um especialista em futebol sul-americano, capaz de conhecer de cor o perfil de um jogador brasileiro da 4ª divisão. Um homem discreto e simples, que não gosta de luzes fortes e consegue dormir por apenas 4 horas por noite. Todo final de semana, Edmar Lopes está em um estádio, ou até em vários. Ele é capaz de viajar para vários países em poucos dias, e até pior. Em um final de semana, ele assistiu uma partida no final da manhã em Glasgow, antes de fazer uma viagem para a Espanha para uma partida no meio da tarde e terminar na noite no estádio do Porto, em Portugal. O jornal ainda diz assim, olha, no Porto, Admar Lopes era considerado o melhor olheiro do clube. Trabalhou com Rui Barros e principalmente com Antero Henrique, ex-diretor esportivo do clube português. Ex-profissional de educação física, especializou-se, no caso Admar Lopes, em descobrir jovens talentos. No Porto, onde passou, e lá em 2016 fala, 7 anos depois, ele ainda faz falta. E o Edmar Lopes estava tão em alta naquele momento que o Real Madrid queria contratá-lo. Em novembro de 2016, após esse momento fenomenal, 5 anos no Porto, e após 2 anos muito bons de fato no Mônaco, contratando grandes jogadores na pasta de scout, o Real Madrid queria levá-lo para a Espanha. A matéria até diz, seu método é simples, ele tem uma lista de 30 características para descrever um jogador. Características técnicas, táticas, atléticas, cognitivas e psicológicas para cada posição. Ele nunca visita um estádio sem conhecer todas as características de um jogador que observa. Depois ele descreve um relatório sobre todos os jogadores que tiveram um bom desempenho. O suficiente para deixar os torcedores do Lille salivando. Só que ele ainda não assinou nada, e já já eu vou explicar essa informação. Ele é um homem muito requisitado, diz a matéria, e logo complementa dizendo sobre o Real Madrid. Segundo várias fontes, o Real Madrid quer incluí-lo em sua equipe de olheiros. Então, amigo, estamos falando de um diretor executivo. Eu fiz questão de trazer essa matéria desse jornal francês para você entender o tamanho do profissional que o Vasco traz hoje para a sua pasta de diretor executivo. À época, Admar Lopes tinha na mesa uma proposta do Real Madrid. E eu te pergunto, qual profissional do mundo do futebol recusa uma proposta do Real Madrid? Nenhum. Ainda mais, com todo o respeito do mundo ao Lille, clube francês, você recusar uma proposta do Real Madrid, aceitando uma proposta do Lille da França, que provavelmente é um clube que você nem conheça, é uma grande loucura. E Admar Lopes aceitou. Naquele mesmo ano, em 2016, Admar Lopes aceita uma proposta do LOSC Lille da França. Admar Lopes é anunciado pelo clube francês no dia 17 de novembro de 2016. Ele chega para a pasta de scout do clube, não sendo apenas mais um olheiro, mas sendo coordenador, o chefe de scout do Lille. E aí a matéria diz o seguinte, é nesse momento que Admar Lopes encontra-se com Gérard Lopes. Porque a matéria do jornal, também francês, La Région, diz a seguinte mensagem. O olheiro português Admar Lopes juntou-se ao projeto de aquisição do Lille, liderado por Gérard Lopes. Então, Gérard Lopes, que é um bilionário, um ricaço, em 2017 oficializa a compra do LOSC Lille. A compra do Lille, feita pelo Gérard Lopes, foi oficializada em janeiro de 2017. E em novembro daquele ano, Admar Lopes se juntava ao Lille para iniciar esse projeto no clube francês. Nesse momento que Gérard Lopes aparece para o mundo do futebol adquirindo o Lille, e nesse momento que Admar Lopes ganha ainda mais moral também no mundo do futebol, iniciando esse projeto no clube francês. Admar Lopes, ele passa exatamente 3 anos no Lille, 3 anos no clube francês. E de forma curiosa, Gérard Lopes, que adquiriu o Lille no ano de 2017, 95% das ações do clube francês, ele deixa o Lille também em 2020. Gérard Lopes, ele vende o clube francês, vende as ações que havia adquirido do Lille. E no momento da saída de Gérard Lopes do Lille, é o momento da saída também de Admar Lopes do clube francês. Acabou por aí?
Não, amigo vascaíno. Porque a partir do ano de 2020, Admar Lopes, ele fecha com um novo clube, o chamado Boa Vista, Clube do Futebol de Portugal. Ele no Boa Vista inicia, né, uma carreira diferente, ele sai da área apenas de scout e inicia o cargo de diretor esportivo. Ele ganha moral, ele sobe de cargo em 2020. Ele é anunciado pelo Boa Vista como novo diretor esportivo do clube francês no dia 7 de outubro de 2020. Aliás, não no dia 7, um pouquinho antes do dia 7. No dia 7 ele faz a sua primeira entrevista, mas ele é anunciado ali em meados daquele ano de 2020. E de forma curiosa, no dia 15 de outubro do ano posterior, um aninho depois, o Gerard Lopes oficializou a compra da maioria do capital do Boa Vista, mesmo clube que Admar Lopes estava. Então, Admar Lopes chega no Lille para um projeto do Gerard Lopes. Ambos passam 3 anos juntos. Depois, Admar Lopes sai do Lille junto com Gerard Lopes. No ano seguinte, Admar Lopes é anunciado no Boa Vista como novo diretor executivo. E um aninho depois, naquele momento em que as conversas já estavam rolando, o Gerard Lopes adquire a SAF do clube português. Lucas, mas não é uma coincidência? Amigo vascaíno, vocês lembram muito bem o que aconteceu no Vasco lá em 2022, quando o Vasco ainda na Série B não tinha sido oficializado como um clube vendido a 777 Partners, mas no meio do ano já havia sido feito um empréstimo Ponte. No meio do ano, o Paulo Brax já estava sendo diretor executivo da SAF Cruz Maltina. E no final do ano, a venda ela é concretizada. Então, antes mesmo, a época relacionada ao Vasco, da compra da 777 Partners, a empresa norte-americana já tinha influência dentro do Vasco. Isso é normal. A gente viu isso com o Botafogo aqui dentro do futebol brasileiro. Antes da assinatura do contrato, aquele gestor, o comprador do clube já começa a ter as suas influências. Então não tenha dúvida que Gerard Lopes teve influência sim na chegada de Admar Lopes ao Boa Vista. E não para por aí, porque Admar Lopes sai do Boa Vista 2 anos depois e ele é anunciado no Bordeaux da França. Ele é anunciado como novo diretor esportivo do Bordeaux no dia 23 de julho de 2021. E em junho também daquele ano, Gerard Lopes assume a compra do Bordeaux. Amigo vascaíno, eu não acredito em coincidência. Eu não acredito em acaso. Eu acho que tudo acontece com um propósito. Então, lá no Lille, o Admar Lopes foi anunciado porque o Gerard Lopes ia comprar o Lille. E a gente acaba de ver isso. Em 2020, no Boa Vista, o Admar Lopes é anunciado porque o Gerard Lopes iria comprar o Boa Vista. E em 21, caraca, esqueci o nome. Admar Lopes foi anunciado no Bordeaux porque o Gerard Lopes comprou o Bordeaux. Essa é a realidade. E eu acabo de trazer a vocês um profissional que é o Admar Lopes, renomado no mundo todo. E é uma pergunta que eu acho super válida a ser feita. Como o Clube de Regatas Vasco da Gama, com dívidas, incertezas, sem moral para contratar nem jogador e renovar com o goleiro Léo Jardim, consegue contratar um profissional de tão alto renome no futebol mundial? A gente teve a informação, o Lucas trouxe a vocês, o jornalista Jair Silva trouxe isso em primeira mão, é importante dar aqui a notícia aos fatos, as fontes, né? Que o Admar Lopes recusou convites de outros grandes clubes do futebol europeu para fechar com o Vasco. O Vasco é gigantesco, mas nesse contexto, amigo, não é bom vir para o Vasco da Gama. Então, vamos ser sinceros, é para colocar a pulga atrás da orelha que eu falei com vocês lá no início do vídeo. Com relação a Gerard Lopes é um luxemburguês espanhol, é um multibilionário, né? Que é presidente e cofundador de uma empresa chamada Gene Capital, uma empresa internacional de consultoria financeira e também de investimentos. É assim, alguém muito rico, ele é presidente e fundador do The Liden Group, cofundador e proprietário também da Moongrove Capital Partners. É assim um profissional, amigo vascaíno, de vasta experiência no mercado, com muito dinheiro, um patrimônio aí gigantesco. Essa é a grande realidade. O patrimônio de Gerard Lopes é muito grande. E aí, diante hoje da necessidade que o Vasco da Gama tem de ser vendido, e é um fato, o Vasco precisa ser vendido. E hoje, olhando para a figura, né, de Gerard Lopes e
essa relação com o novo diretor executivo do Vasco, volto a repetir, vale a pena colocar aí essa pulga atrás da orelha. Multimilionário, com um patrimônio de milhões e um relacionamento com o novo diretor executivo do Vasco, fica-se a dúvida, fica-se o questionamento. Será que pode pintar na colina histórica? Essa informação que eu trago aqui a vocês é muito importante, né? Eu sempre gosto de dar nome às pessoas que também fazem um trabalho bem legal. Ela foi dada alguns dias atrás pelo canal Na Torcida Vascaína e esse gatilho fez com que eu fosse atrás e quisesse também entender qual é essa situação. Gerard Lopes e essa ligação com Admar Lopes vem chamando a atenção de grande parte do mundo, tá? Nos bastidores da bola, esse burburinho já começa a ganhar força. Volto a repetir, meu amigo, deixe a sua opinião aí nos comentários se você concorda com a venda da Vasco da Gama SAF. Show? Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quarta-feira e já eu tô de volta trazendo o Acorda Vascão de quinta, contando com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaína.